A paz do Senhor a todos, graça e paz a todos os nossos irmãos da Igreja Missionária Vida na Palavra e para todos aqueles também que fazem parte de outra instituição, de outro ministério e que participam conosco nesse podcast. Galera, quero mandar um abraço, já quero iniciar aqui mandando um abraço para todos os conectados que fazem parte do nosso podcast, Conectados em Cristo. Aleluia. Amados, mais um domingo e mais dois convidados aqui conosco. É um prazer imenso estar com essas duas pessoas especiais que Deus colocou nessa instituição, a Igreja Missionária Vida na Palavra, e que tem sido referencial e uma bênção nesse tempo, na nossa geração. E eu quero desde já chamar você, chamar a sua atenção para esse podcast, porque promete, esse podcast nessa tarde promete demais, porque nós vamos estar falando de algo muito especial, de algo muito assim, poderoso, né? Que é a festa do Pentecostes. O que aconteceu lá, onde diz lá em Atos dos Apóstolos, né? A gente vai estar, no nome de Jesus, falando sobre a festa de Pentecostes, o Espírito Santo, aleluia. Então eu já quero chamar você para participar com a gente. Entre aí no YouTube, entre aí no WhatsApp. Você pode mandar perguntas, fazer perguntas e mandar no nosso WhatsApp. Você pode perguntar aí também no nome de Jesus. Mas antes de eu falar com esses dois homens de Deus, eu quero dizer algo para você, irmãos. Meus queridos, esse podcast ele tem um propósito. E esse propósito é conectar, pastor, obreiro, conectar vidas a Cristo. Por isso que nós gravamos esse podcast, estamos investindo porque a nossa intenção é conectar pessoas, homens e mulheres, jovens, adolescentes a Cristo. Essa é a nossa missão. Então, fique ligado, vamos com toda a força no nome de Jesus para mais um podcast. E no nome de Jesus vai ser uma bênção esse bate-papo aqui no nome de Jesus. Vai ser edificante. Amém? Então, vamos lá. Eu quero aqui já apresentar o meu primeiro convidado, que é o pastor Emânio. Pastor Emânio, fique à vontade no nome de Jesus. Amém. Boa tarde, pastor, Boa obreiro, tarde. todos que estão nos ouvindo. É prazer a gente estar aqui reunido para falar do Espírito Santo. Sim. Para falar do nosso amigo, do Pentecostes, que foi o dia que a promessa se cumpriu. Então é maravilhoso poder estar aqui, a gente poder dialogar, poder transmitir, passar para os nossos irmãos aquilo que a gente tem aprendido, né? Tem nada melhor do que a gente conversar sobre um assunto que a gente está cheio. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então esses dias é que a gente tem buscado, a gente tem estudado, a gente tem buscado o Senhor de uma forma intensa. Então eu acredito que vai ser tremendo. É um prazer. Oh, glória a Deus. E vai ser assim muito forte, né? Eu lembro que domingo passado a gente fizemos aqui o nosso podcast com a pastora Helena, pastor Cosmo, que inclusive quero até mandar um abraço para eles que estão conosco aí nos assistindo. E foi muito forte, a gente sentiu assim a presença de Deus. Foi uma unção muito grande, sabe, pastor? E muita lágrima, a pastora não aguentou, né, quando começou a falar sobre o chamado. E foi poderoso. E agora deixa eu me direcionar aqui para esse homem de Deus, né, que foi consagrado obreiro. Ele, no nome de Jesus, Deus separou esse homem de Deus para esse tempo. E é um grande homem de Deus, uma referência, né, na nossa igreja. E hoje ele foi convidado para participar com a gente, que é o obreiro Roberto. Amém? Obreiro Roberto, fique à vontade. Amém, em nome de Jesus. Sou muito feliz, né? Quando eu estava, onde eu estou aqui, né? Que eu sentia um cara muito vazio, buscava amor em outras coisas, né? No mundo, bebendo, né? Mas sempre buscava, mas quando chegava em casa, aquele vazio, né? E hoje não, hoje eu sinto feliz, né? Porque Deus transformou a minha vida, né? E através de toda a igreja, né? Porque foi todo o processo. Agradeço muito também ao missionário John,
Olha isso na só. área de guerra, né? Por ter paciência comigo, né? Que foi duro, né? Foi duro mesmo para aceitar. Acho que eu passei uns 6 meses indo, mas sem querer aceitar. Às vezes chamava para a frente, mas eu não ia, né? Teimava aí. E chegou um dia que... Aí também fiz a casa de paz, né? Também. Fruto da casa de paz, Casa de né? paz, né? Foi todo um ensinamento, né? Todo um processo. Eu agradeço muito a eles também, porque por o amor, né, que tiveram com a minha vida, né? Porque muitos não têm esse amor. E a igreja vai receber amor e dar amor, porque foi muito acolhido, né? Foi bênção, né? Tudo que eles fizeram é um fruto, né? Tudo que eles fizeram, Com né? certeza. E é uma recompensa, né? De Deus. E foi muito difícil, mas eu estou aqui, né? É um cara também que eu não gostava de... Nunca gostei de evangelho, não gostava. É mesmo? Não gostava. Às vezes, quando tinha vigília lá no Campo Novo, que eu trabalhava no mercado, eu passava, tirava a pedra, cheguei a tirar a pedra na igreja, porque não gostava. Nossa, perseguia Dizia que não ia dar dinheiro do pastor, não ia dar dinheiro a ninguém, né? Era muito arrogante, a palavra certa é essa, arrogante, né? E hoje é um dos maiores dizimistas da graças a igreja. Deus me transformou, Deus, eu vou ser dizimista, a partir de hoje eu vou ser fiel e Deus tem me sustentado, sendo fiel em tudo, né? No dízimo, nas ofertas, em tudo, na adoração, quando eu vou adorar também eu vou para buscar, vou para adorar verdadeiramente, né? Não aquela falsidade, mas para adorar verdadeiramente, em verdade e espírito, e é que Deus está me sustentando, né? Glória a Deus, glória a Deus. É isso mesmo. Então, é um prazer imenso estar com vocês, pastor Emmanuel, que a gente já se conhece desde Belém do Pará, né? A gente tem uma amizade, a gente estudou juntos, né? Estudamos juntos e aí nunca imaginei que um dia que eu ia estar fazendo a obra ao lado do pastor Emmanuel e a gente sendo pastor, né? Junto, parceiros, companheiros da obra. E é muito importante isso que o obreiro falou, porque foi importante ele vir aqui fazer esse podcast, porque assim, tudo que ele falou, né, pastor Emmanuel, é relacionado ao tema, o tema que a gente vai abordar aqui, vamos falar sobre o Espírito Santo, né? Ele disse que ele perseguia os cristãos, né? O pessoal, os irmãos estavam lá na vigília, né? E aí, quando ele passava para ir trabalhar na Ceasa, ele jogava pedra, né? Jogava pedra na igreja, os irmãos todos se assustavam correndo. Então, amados, olha que testemunho forte, né? E hoje, o homem que perseguia o povo de Deus, que falava que eles gritavam, né? Ficavam gritando lá, por isso que foi a raiva. E hoje o homem está transformado, o homem adora ao Senhor com toda a força, é dizimista fiel da casa do Senhor, ofertante, e é um obreiro também da casa do Senhor. E a gente vê, pastor Emmanuel, que isso não é fruto do homem. A gente vê que isso é uma ação de uma pessoa poderosa, uma pessoa que a gente vê que às vezes as pessoas falam Pai, Filho e Espírito Santo. E elas acham, como o missionário John falou, elas acham que o Espírito Santo, por ser o terceiro da Trindade, ele se torna uma pessoa esquecida. E não, ele é o próprio Deus dentro de nós, né? O Espírito Santo, ele é importante. Ele não pode ser ele é a terceira pessoa, por isso que quase a gente não fala nele, né? Não, ele é o próprio Deus revelado na nossa vida, é a glória de Deus revelada em nós. E tudo isso que o obreiro acabou de relatar aqui não é uma ação nossa, né? É totalmente do Espírito Santo, o mérito é dele. Por isso, pastor, que eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o Espírito Santo. Como daqui a pouco a gente vai falar, o senhor que teve uma experiência com o Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo, depois o senhor vai falar mais um pouco, mas eu queria pedir para o senhor falar um pouco sobre essa pessoa especial que o senhor encontrou, né, na sua vida. Aleluia. Amém. O Espírito Santo, pegando o exemplo aqui do irmão Roberto, o Espírito Santo ele tem esse poder principal que é de nos convencer, né? Jesus é maravilhoso porque Jesus todo o tempo ele apontou para o Espírito Santo,
né? Verdade. Ele falava, olha, vocês precisam nascer da água e do Espírito, vocês precisam ser batizados com fogo. Ele falou para os apóstolos, olha, não saiam até que se cumpra a promessa. Então, o Espírito Santo é uma pessoa muito importante na nossa vida. Nesses dias, a gente tem percebido o quanto ele é importante, não só na vida ministerial, por exemplo, quem é um pastor, quem é um obreiro, né? Mas, na verdade, é na vida de toda pessoa. Sim. De toda pessoa. Verdade. Eu tive uma revelação esses dias sobre o Espírito Santo de Deus, e isso me fez entender ainda mais a importância. Porque a Bíblia diz que Deus, antes da gente nascer, Ele escreveu todos os nossos dias. Salmos 139. Ele escreveu todos os nossos dias antes da gente nascer. Então a gente sabe que aquilo que Deus escreveu é a verdade. Sim. É a verdade de Deus para nós. Só que aí tem muitas pessoas que vivem uma vida de sofrimento, de pecado, de vício. E podem até pensar, será que foi isso que Deus escreveu para mim? Será que é isso que está escrito? Mas na verdade não. Deus ele não nos criou para isso. Para viver aprisionado. Mas como é que faz para a gente viver o que Deus escreveu para nós? A Bíblia diz que lá em João 16, que o Espírito Santo ele é o Espírito da verdade e que nos guia em toda a verdade, né? Então assim, o Espírito Santo é ele que vai nos ajudar a viver tudo que Deus escreveu para nós, independente de ministério, de título, de cargo. Deus ele tem um propósito para nós já escrito, né, antes da gente nascer, e que o Espírito Santo ele é fundamental para nos guiar nesse propósito. Então, o Espírito Santo ele é essencial na nossa vida, né? Ele é maravilhoso. Glória a Deus. É isso mesmo, o Espírito Santo, é Ele que nos capacita, né? Porque uma pessoa sem o Espírito Santo, ela vai andar sem rumo, sem direção. O senhor vê, né, pastor, como o senhor mesmo relatou, ele é a verdade, né? E ontem a gente estava aqui na vigília, aqui de madrugada, e a gente falou sobre Ananias e Safira, que eles foram até os apóstolos, né, o apóstolo Pedro, e colocou ali a oferta. Só que o problema, a gente estava vendo, que o problema todo não foi o que ele colocou, foi a mentira, né? A mentira, porque ele reteve, ele com a sua esposa Safira, eles reteram. Então, ainda que eles tivessem retido, era deles. O dinheiro era deles, a herdade era deles, né? Porém, eles tinham um coração mentiroso, onde habitava o engano. E aonde o Espírito Santo não habita, a mentira reina, né? O engano ele reina. Então, assim, eu creio assim, pastor, que esse mês, quando a pastora passou as direções para nós, para a gente falar sobre o Espírito Santo, eu acredito que foi uma resposta. Foi resposta de tudo aquilo que a gente vem enfrentando nesse tempo, esses dias, né? Porque a Bíblia fala que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito, né? É o Espírito que convence. Então, assim, é muito importante o homem ele ter o encontro com o Espírito Santo, ele ter, não só ter o Espírito Santo, mas ter a manifestação dele, que isso também é importante, né, pastor? Fique à vontade. O revestimento, né? O revestimento, isso. O transbordar, né? Isso. Porque é isso que faz toda a diferença. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, automaticamente a gente recebe o Espírito Santo. Ele passa a habitar em nós. Isso, né? isso. Passa a habitar em nós. Mas nós entendemos também que Deus, ele quer nos levar a um nível mais profundo, que nem o profeta Ezequiel, né? Naquelas águas que batiam no tornozelo, aí o anjo levou ele a um nível mais profundo, a água batia no joelho, depois na cintura, mas o propósito de Deus era ele chegar ao rio, né? Que eu entendo que aí é o que Deus ele quer, o batismo no Espírito Santo. Isso. Porque é como o Senhor falou, não basta apenas a gente só ter, mas porque o batismo no Espírito Santo, ele vai nos revestir de poder, de coragem. Aquela pessoa que era tímida, eu posso falar por mim, né? Qual é a diferença da minha vida? Quando eu entrei na igreja, eu era muito tímido,
né? É mesmo? Era tímido. Antes de aceitar Jesus, o senhor estudou comigo, sabe? Sim, que eu era gaiato. Era gaiato, é verdade. Brigão. Mas aí, quando eu entrei na igreja, eu era tímido. Eu tinha vergonha de falar. Se pedisse para me orar, fazer qualquer coisa, eu era muito vergonhoso. Eu não me achava capaz. Eu estava até compartilhando esses dias lá na igreja, que quando o Espírito Santo de Deus, quando eu fui batizado no Espírito Santo, né, que eu nunca me esqueço, foi no retiro Queimando de Amor, que a gente tinha lá em Belém, antes de ser o retiro da Vitória. Deus, ele removeu essa timidez, né? Deus, ele tirou de mim. Deus, ele foi gerando coragem. Então, assim, eu posso dizer que se hoje eu faço a obra de Deus, é pelo Espírito Santo, porque Glória a Deus. se não fosse pelo Espírito Santo, eu acho que eu não conseguiria, não. Isso é muito forte, pastor. Assim, o Espírito Santo, ele é o combustível, né? E a gente sabe que o homem, quando ele decide entregar a vida dele para Jesus, automaticamente ele recebe o Espírito Santo, né? Mas logo depois ele tem que ir em busca de um revestimento, ou seja, é como se fosse uma equipagem, não é isso? Uma equipagem. Ou seja, porque o diabo, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, ali aquele homem, aquela pessoa se torna um alvo diretamente de Satanás, né? Por isso que é muito forte isso aqui, ó. Por isso, pastor, que quando uma pessoa entrega a vida dela para Jesus, ela acha que no início vai ser muito fácil, vai ser um mar de rosas, e tem pessoas que não conseguem, tem pessoas que murmuram, que falam, eu entreguei minha vida para Jesus e agora está dando tudo errado. Piorou a minha vida, a minha situação, né? E elas não entendem que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, automaticamente a gente não vai mais estar só. A gente já vai ter uma pessoa com a gente, que é o Espírito Santo. E esse Espírito, que a Bíblia fala que o mundo não pode receber porque não conhece, né? Esse Espírito, ele é aquele que é o responsável de nos dar o poder para lutar contra os demônios, contra as potestades, demônios que agem para destruir o ser humano, né? E nos faz viver da fé, né? E isso é muito bacana. Então, é sobre isso aí, pastor, assim, tipo assim, tem pessoas que, eu entreguei minha vida para Jesus. Agora, qual é depois que eu entreguei minha vida para Jesus, qual é o outro passo que eu tenho que tomar rapidamente? Buscar o batismo com o Espírito Santo. Claro que antes tem que descer as águas, né? Batismo nas águas. Só que aqui está um homem de Deus que antes dele descer as águas foi revestido de poder, né? Eu queria que ele compartilhasse isso com os nossos irmãos, com os nossos amigos aí que estão conosco, em nome de Jesus. Só mandar um abraço aqui para a irmã Sâmia, esposa do obreiro Roberto, está com a gente aqui. Irmã Sâmia, um abraço para a senhora, nós amamos demais a senhora. A Gabriela também está com a gente, um abraço, Gabriela. Quero mandar um abraço aqui também para o Mateus Silva, obreiro Mateus, um abraço. Pastora Helena, um abração, pastora. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Tá aqui também o Alisson Bezerra. Um abraço, Alisson. Um abração, estamos juntos. E aí eu quero ouvir agora aqui, vamos aqui com o obreiro Roberto, que aconteceu algo com ele aqui impressionante, né? Ele, logo depois que ele entregou a vida dele para Jesus, ele não desceu às águas, mas antes de ele ser batizado nas águas, ele foi batizado com o Espírito Santo. E aí, obreiro? Eu entreguei para Jesus, né? Só que mesmo entregando para Jesus, o pastor falou, né? Foi muito difícil. Eu sempre murmurava, às vezes reclamava. Meu casamento, às vezes, mesmo entregando para Jesus, não foi bem, não ia bem. O pastor foi até lá em casa, mas pastor... Mesmo o senhor entregando a sua vida para Jesus no início, o seu casamento não estava muito bem. Aí o pastor teve que virar, sim. Um pastor, uma pastora que entrou com providência, né? Com aquele amor, com aquele cuidado, né? Todo cuidado, e foi muita bênção. Mesmo assim não ia bem murmurar, que no pessoal do Egito, né? Murmurava. Nada acontecia. Mas
Uma coisa eu aprendi, quando o pastor foi lá em casa uma vez, eu nunca me esqueci dessa palavra, né? Que não dá um pouquinho de tempo que há de me virar e não tardar, mas os justos virá pela fé. E eu determinei a viver pela fé. Aí um dia eu estava para a igreja e já estava deixando de murmurar e querendo Deus. Aí eu disse, pastor, eu estou sentindo uma dor nos peitos aqui, pastor, irmão, que vai trabalhar com o Espírito Santo. Até então eu não sabia nem o que era, né? Eu pensei que o batismo do Espírito Santo era só para quem era pastor, né? Para quem era pastor. Eu ouvi o pastor falando, obreiro. Você passava pastor, talvez obreiro, mas eu sou só um membro, né? Não sabia nem o que era, mas aí fui. E Deus, uma vez, o pastor mandou me entrar no livro de Atos, né? No livro de Atos. Eu fui meditei 2 vezes, na cidade mesmo. Na cidade eu meditei. E quando foi no sábado, eu vim com aquela certeza. Hoje eu vou ser batizado. Hoje eu vou ser batizado. Vou ser batizado. E quando eu cheguei na igreja, que começou o louvor, comecei a ver a mente, parece que eu estava lá no ar, e ali começou a enrolar, comecei a falar de mistério, e daí por diante a minha vida transformou da água por vinho, porque Deus me mudou. Quando eu falei algo de errado, o Espírito Santo avisava, ei, tu está errado. Glória a Deus. Deus. Vai fazer o certo. E a adoração mudou, foi outra, já que a adoração mais forte, a adoração de entrega, e sempre confiando, né? Sempre confiando. É claro que a gente passa por, né, pastor? Todos nós passamos por luta, mas com certeza. Nós temos que firmar a nossa vida, né, em Deus. E o batismo do Espírito Santo é muito bom. O batismo do Espírito Santo é para quem não é para quem é forte, é para quem é fraco, porque é Ele que nos fortalece, né? É Ele que nos dá força. E a minha vida hoje é outra. Hoje, aí o que houver, mas eu sempre entrego, Deus é contigo. E o caminho dele é melhor que é o nosso. O pensamento dele é melhor que é o meu, que é do pastor, que é de todos, né? A gente tem que confiar nele, né? E só quero louvar a Deus por tudo, pela minha vida, pela vida de todos, pela igreja também, que a gente é uma igreja abençoada, uma igreja que acolhe, sempre acolheu, nunca deixou ninguém desamparado. Vai buscar, se tem uma vida que sai, a pastora vai atrás. E todo momento eu sei que não importa a hora, ele sempre vai, de madrugada, ele vai lá, vai dar um apoio, vai orar. E está sempre ali, acolhedor. O pastor na minha vida também é outro agradecido também por na minha vida, que foi uma bênção. Depois do missionário Dom e a missionária dela que eu vim para cá, foi uma bênção, o cuidado que o senhor teve comigo. Eu só tenho a agradecer. Não tem dinheiro no mundo que pague um cuidado com a gente, né? Que acolhe. É uma igreja acolhedora. A nossa igreja aqui é uma igreja muito acolhedora, muito bênção mesmo, que acolhe, que busca, que de amor. E todo mundo, a nossa igreja, a gente não sabe o tanto que tem referência. Talvez nós não sabemos, mas quando eu vou a igreja do jovem, aquela igreja, é a igreja que acolhe, a igreja. Quem vem para a nossa igreja, sai, fala bem, porque é a igreja, a coisa, né? O pastor ensinou a todo mundo receber os outros bem, né? Não tratar mal, receber bem. Isso eu aprendi. E como o pastor disse ontem, né? A nossa igreja aprende tudo, né? O pastor ensina tudo, né? A gente procura ensinar benção, tudo, né? Muito bênção de Deus mesmo. Muito feliz, só tenho a agradecer por tudo. Deus fez na minha vida e o que ele vai fazer muito mais. Glória a Deus. Então, é isso aí, conectados. É muito importante isso que o obreiro falou, pastor, porque ele disse algo essencial. Ele disse que o batismo com o Espírito Santo é para os fracos, né? Porque às vezes as pessoas elas acham que não, mas eu não sou capaz de receber o Espírito Santo, eu não sou digno de ter o Espírito Santo, né? E a gente sabe que o apóstolo Paulo ele falou algo, que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E esse poder, que é uma pessoa que libera esse poder, é o próprio Espírito Santo, né? E é interessante isso daí, porque a gente somos aqui 3 homens que a gente era fraco também, né? Mas quando o Espírito Santo ele desceu sobre nós e desceu sobre os discípulos, quem era Pedro? Pedro era muito fraco, não aguentava a pressão. Você vê que Pedro, quando passou pela pressão, ele negou Jesus, né? Ele negou ali, ele negou a fé, ele negou ali que ele fazia parte da família, né, do céu, e ele negou. Mas a partir do momento que o Espírito Santo desceu sobre aquele homem que talvez não aguentava a pressão, tímido, aquele cara, digamos assim,
que era bruto, que era brabo, a gente já vai ver um outro Pedro, um Pedro transformado em Atos dos Apóstolos. Aonde, pastor, nos evangelhos, Pedro era aquele que se escondia. Agora a gente já vê um Pedro que se levanta. Né? Pedro que se levanta e assume a responsabilidade. Amados, o Espírito Santo, quando ele desce sobre a nossa vida, ele nos levanta para fazer obras maiores, né? Pastor, e eu queria perguntar algo para o senhor, pastor. Né? A minha pergunta, como foi assim, como foi a sua, eu queria que o senhor, eu sei que é um pouco difícil, né? É inexplicável, mas eu queria que o senhor falasse um pouco, como foi essa preparação para receber o Espírito Santo? Tipo assim, não, hoje vai ser hoje, eu quero o Espírito Santo, eu preciso desse batismo, né? Eu queria que o senhor contasse aí um pouco dessa experiência. Amém. Não vai ser tão complicado, que sexta-feira eu relembrei tudinho. Foi? Eu Então compartilhei com a igreja. É de Deus. Mas eu nunca me esqueço, porque foi algo marcante, é marcante. Eu tinha ali 16 para 17 anos, e eu tinha acabado, não fazia tanto tempo que eu tinha chegado na igreja, né? Muito bem acolhido, como o obreiro aqui apontou. Eu acredito que esse é um DNA da nossa igreja, do nosso ministério, porque eu fui muito bem recebido, né? Fui amado pelos pastores, pelos jovens. Então, eu lembro que teve o retiro, Queimando de Amor por Ti. E antes do retiro já era falado muito sobre o batismo no Espírito Santo. Eu confesso que eu não tinha um certo desejo de ser batizado no Espírito Santo, porque eu achava que era mesmo para os mais velhos, para os... É mesmo? Sim, pensava que era para os líderes, e eu tinha esse pensamento. Era algo muito longe, né? Era algo meio que longe, distante. Eu sei que muitas pessoas têm esse pensamento hoje. Por isso que é bom essa conversa aqui, porque abre a mente que não está distante. Eita. Pelo contrário. Já estou me arrupiando aqui, viu? Amém. Pelo contrário, a promessa, a Bíblia diz que é os vossos filhos, né? Os vossos jovens e os velhos. Isso. Independente se é pastor, se é obreiro. Então, eu achava que era algo distante, mas eu comecei a ouvir. Tá aí a importância realmente do mês de junho, de a gente falar sobre o Espírito Santo, sobre o batismo, porque eu comecei a ouvir sobre ser batizado, eu comecei a ouvir experiências. Eu lembro do pastor Delcione pregando, né, sobre o batismo no Espírito Santo. Eu lembro da pastora Franciele. Então eu lembro disso, isso foi gerando esse desejo no meu coração. E eu me determinei. Eu falei, eu quero ser batizado no Espírito Santo, né? E eu comecei a ver o que me impedia. Eu comecei a ver alguns pecados de estimação que eu tinha. É mesmo? Algumas coisas que me impediam. E eu fui aprendendo, eu fui ouvindo, eu fui entendendo que é pela fé. Eu fui entendendo, né, que eu precisava buscar, desejar. Eu fui entendendo que estava disponível. Então, quando eu fui entendendo, quando eu já tinha esses entendimentos, claro, eu fui para esse retiro, né? E, como eu disse, eu era tímido, era bem tímido, né? Uma pessoa que tinha muito medo, não tinha confiança nas coisas, na vida. E inseguro? Inseguro, essa palavra. Nossa. E quando eu cheguei ali naquele retiro, rapaz, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Então, eu lembro da experiência assim, de, em determinado momento, depois da ministração, chamar a galera na frente, né? Por isso que é importante a gente ir à frente também, quando tem um chamado, quando tem uma direção. E quando eu saí do meu lugar já determinado, é hoje, que nem o obreiro, é hoje que eu vou ser batizado no Espírito Santo. E eu comecei ali buscar, né, impor as mãos sobre a minha vida, começar a ministrar, e eu comecei ali buscar o Espírito Santo, adorar. E quando, de repente, né, algo começou a tomar conta do meu corpo, um fogo, né, de dentro para fora, e ali eu fui batizado. Ali foi o transbordar, eu comecei a falar em outras línguas, ali recebi o revestimento de poder, e a partir daquele momento, né, realmente a minha vida ela foi transformada, né, minha vida, o meu caráter, né, muitas coisas foi. Claro que eu ainda tive muitos erros, muitas falhas a partir dali, mas algo rompeu, entendeu? Algo rompeu e a minha vida foi transformada, né? E ali foi começando a gerar o desejo pela obra, para ser obreiro, né? Foi começando a gerar os desejos, e até hoje
né, o Espírito Santo faz a diferença na minha vida. Ele tem conduzido o Senhor, né? Conduzido o pastor Emmanuel ali na igreja do Residencial. Ele e a sua esposa, a pastora Micaele. Inclusive, queremos mandar um abraço aí para ela, pastora Micaele, um abração. Um abraço, amor. A Manuzinha, né? Tem a Manuzinha aí. Manuel e todo o Miguel que vai nascer. O Miguel, em nome de Jesus. Toda a igreja do Residencial, um abraço. Profetizamos que o parto vai ser saudável, vai ser de tudo. Amém? Vamos estar intercedendo, em intercessão aqui os irmãos, né? A igreja. E desde já, isso quero deixar claro, irmãos, que o Espírito Santo, ele é importante, né? O Espírito Santo está aqui, ó. 2 homens que foram transformados pelo Espírito Santo. Pastor Emmanuel, obreiro. Rapaz, eu já quero falar pastor. Já fico agoniado. Eita Deus. Rapaz, a unção é grande. O homem aí, viu? Então, estamos aqui com o obreiro Roberto, que também teve um encontro com Jesus e que foi batizado, revestido de poder, né? E pastor Emmanuel, isso é muito importante, porque as pessoas que estão nos ouvindo agora, que esse podcast possa despertar esse desejo, esse anseio. Irmãos, é um mês falando todos os dias, nas células, nas aulas de obreiro, na evangelização, a gente fala nos cultos, no Missão Jovem, todos os dias falando sobre essa pessoa que transforma, que se chama Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo, ele não pode ser esquecido no meio da igreja, no meio do seu povo, né? Porque, pastor Emmanuel, o Pai está sentado no centro, né? À direita, o Filho, e com a gente aqui, o Espírito Santo. Então, um homem, uma mulher sem o Espírito Santo, digamos assim, não vai conseguir vencer, né? E eu estava pensando aqui, pastor Emmanuel e obreiro Roberto, que o Espírito Santo, quando a gente é batizado com o Espírito Santo, quem muda somos nós. Não é que agora eu sou batizado com o Espírito Santo, não vou mais passar aperto, não vou passar momentos de aflições. Agora sou batizado com o Espírito Santo, agora é só declarar a palavra. Olha, pá, diabo, sai daí, pá. E aí tudo acontece de uma forma poderosa, no estalar de dedo. E não é assim. O Espírito Santo, ele é a capacitação, é a capacidade, ele nos dá uma capacidade, aonde a gente era fraco, a gente ser forte. O Espírito Santo, ele nos dá força, ele nos dá poder para lutar, para ir para cima, para lutar, para se levantar, né? E eu vou até mais profundo, né? O Espírito Santo é ele que vai nos fazer vencer até mesmo a morte, né? Porque sem o Espírito Santo, as pessoas elas não vão chegar até o fim. Porque ele é o nosso guia, né, pastor? Então, eu queria desde já agora entrar aqui com o nosso povo que está nos acompanhando aqui, os nossos irmãos. Gente, vocês podem fazer perguntas, vocês podem interagir aqui com a gente, aqui, que vai ser uma bênção. Pastor Emmanuel, obreiro Roberto, eles estão aqui para responder perguntas. Então, você pode, no nome de Jesus, fazer aqui seu comentário, você pode fazer aqui perguntas sobre o Espírito Santo, Pastor, vamos falar aqui um pouco da festa de Pentecoste, né? A gente sabe que foi ali um momento especial que Deus separou para derramar e para cumprir a palavra dele, né? Naquele tempo, sobre a vida dos apóstolos. Mas assim, houve uma ordem, né? Não sei se o senhor lembra, houve uma ordem, né, obreiro? E a ordem foi ficar em Jerusalém. É forte, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouco dessa festa, porque hoje, domingo, nós vamos ter essa festa hoje nas nossas igrejas. Pastor, hoje vai ser muito júbilo, vai ser muita celebração, vai ser poder de Deus. E eu tenho ministrado
tenho profetizado que hoje vai ter cura, vai ter libertação, né? Vai ter um mover, mas principalmente eu quero ver vidas batizadas com o Espírito Santo. Arrependimento, exatamente. Sabe, e assim, pastor, esse podcast aqui ele é muito precioso, ele é importante, porque ele está mostrando que você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, você precisa urgente receber esse revestimento de poder. Pastor, fique à vontade. Sobre o Pentecoste, a gente sabe que é uma festa que no Antigo Testamento, né, o Senhor ele ordenou ali ao povo de Israel, conhecida como a festa da colheita, né? Sim. Onde é comemorado 50 dias depois da Páscoa. Por isso o nome é Pentecoste. Mas esses dias estudando e vendo, eu pensei em algo que a gente sabe que Deus ele é eterno e tudo que ele faz é com um propósito, né? Tudo que ele faz é com um propósito. Então, quando Deus ele determinou ao povo de Israel, olha, vocês vão comemorar a festa da colheita, o Pentecoste, todo ano. E Deus ele já estava pensando na descida do Espírito Santo. Não foi algo que Deus pensou, vai ter a festa do Pentecoste, então bora descer na festa do Pentecoste. Não, acredito que Deus ele já determinou com um propósito. Já tinha um propósito. Já tinha um propósito. E por isso, hoje, algumas pessoas podem até dizer assim, mas rapaz, isso daí era para o povo de Israel, a gente é brasileiro, né? O que tem a ver comemorar o Pentecoste? Na verdade, a nossa intenção de celebrar esse dia, né, é trazer à memória justamente o Espírito Santo. Porque sempre nós somos ensinados a entregar a nossa primícia ao Senhor. E Deus, ele entregou o que ele tinha de melhor para nós. Primeiro ele entregou o Filho, né? A Bíblia fala que era o único Filho. O único filho, exatamente. E depois ele enviou o Espírito Santo, aquele que estava desde o princípio, quando a terra era sem forma e vazia, aquele que estava na criação, aquele que inspirou os homens a escreverem a Bíblia. Então, o Espírito Santo, né, ele é muito importante na nossa vida. É por isso que nós devemos dar essa importância à festa do Pentecoste. Também eu entendo que a festa do Pentecoste marca o início da igreja. Amém? Sim. O início da igreja, porque antes do Espírito Santo, ainda não havia uma igreja estabelecida. Era apenas os discípulos, né, de Cristo, que caminhavam com Cristo, porque Jesus estava ali com eles. Eles eram totalmente dependentes de Jesus, né? E quando Jesus ele subiu aos céus, veio a ordem, né, e ele disse, fique em Jerusalém, permaneça. E quando o Espírito Santo ele foi derramado, a gente percebe que ali surgiu a igreja primitiva, e os apóstolos começaram a fazer grandes obras. Pedro, na primeira ministração, né, já ganhou milhares de almas, mais de 3.000 pessoas. Então, Nossa. a gente vê que a igreja ela precisa amar isso. Quando nós, como igreja, entendemos a importância do Pentecoste, na nossa vida como igreja, né, na nossa vida individual, a gente vai passar a dar um valor maior a isso, né? Não que a gente só vai lembrar do Espírito Santo Sim, sim. no Pentecoste, é todos os dias da nossa vida, mas é o dia que a gente comemora de uma forma especial, né, o batismo no Espírito Santo. A descida, né? Justamente. E assim, pastor, é poderoso. Você precisa experimentar dessa glória, né? Eu tenho certeza que todas as pessoas, obreiro Roberto, aqui é a prova de um homem que experimentou do poder de Deus e não é o mesmo, né? E talvez você está aí com a gente, ligado, conectado, né? E você diz assim, pastor, tudo que eu queria eu quero ser diferente, eu não quero ser mais o mesmo, eu não quero ser mais a mesma, eu quero ser diferente, eu quero romper, eu quero destravar. A hora é agora. Por meio do Espírito Santo, você pode romper, você pode, como é que eu posso dizer? Você pode, assim, explodir, né? E assim, pastor e obreiro, é assim, ó. Existem pessoas, muitos irmãos, que mesmo
vindo para os cultos, quantos jovens e adultos que já confessaram o nome de Jesus, que participam das coisas da igreja, mas ainda assim eles se sentem só. E Jesus disse algo. Quando os discípulos, quando Jesus explicou que ele ia, né, e os discípulos não queriam que ele fosse, porque naquele momento os discípulos eles estavam com medo, o medo de ficar só, porque eu acredito que o Senhor, antes de aceitar Jesus, eu acredito que o Senhor se sentia só, né? O Senhor também, como, né? Mas assim, eu lembro também que muitas vezes eu me sentia só. Mas, pastor, eu digo para o senhor e para os nossos conectados, eu afirmo com todas as letras que quando eu aceitei a Jesus e fui batizado com o Espírito Santo, quando eu recebi o Espírito Santo sobre a minha vida, eu não lembro de nenhum dia, nenhuma madrugada eu me senti só. Eu lembro que eu era solteiro, né? E eu era solteiro e eu não me sentia só quando eu era solteiro. E eu sei que isso era o Espírito Santo. Ele é o responsável por isso, né? E eu queria, assim, conversar com vocês sobre isso também, indagar, porque existem pessoas que elas precisam de coisas para se manter na igreja. Ah, eu só vou ficar na igreja se eu namorar com alguém. Eu só vou ficar na igreja se o pastor me der atenção, se o obreiro for na minha casa, ficar indo lá, e aí é assim que eu vou me manter na igreja. Eu só vou ficar firme se alguém estiver ali no meu pé. Só que elas estão esquecendo que não é o homem, né? Não é o pastor, não é a igreja, né? Não é algo ou coisas, não. É alguém especial, é o Espírito Santo, né? Então, talvez você que está aí e talvez você professa alguma fé, né? Ou talvez você é de outra instituição, outro ministério, mas ainda assim você se sente só, né? Como a gente tem um relato de muitas pessoas, por isso que muitas pessoas não conseguem ser felizes, pastor Emmanuel e obreiro Roberto, porque elas querem encontrar felicidade em pessoas, em coisas, né? Coisas momentâneas. E aí eu queria que vocês falassem um pouco para todos nós que vamos ouvir agora sobre isso, que o Espírito Santo ele não nos deixa só. Foi o que Jesus falou. Fique à vontade, pastor. O obreiro vai começar respondendo. Bora lá. Amém. É muito bom o Espírito Santo. Eu mudei água por vinho. Na verdade, foi Jesus que me aceitou, né? Que o missionário nos chamou para ir para... Eu não fui, e depois, quando abriu o olho, eu estava no altar. Aí o missionário, você aceitei Jesus. Aí foi, orou, né? E depois disso aí, Deus mudou minha vida. É um cara também, não diz vazio. E quando o Espírito Santo entrou na minha vida, aí tudo foi mudando, né? Foi todo um processo, mas tudo foi mudando, né? E eu cansei de chegar no Campo Novo, dormir com a arma no peito, né? Com a arma no peito. E o pessoal, os caras que ele disse, seu amigo, né? Tá, não pode deixar ninguém mais com você, não. Mas a gente sabe que mas só Deus transformar, né? E depois que eu aceitei, bebia muito também, bebia muito mesmo. Bebia que não usava droga. Muitas vezes usava droga, até a pastora Helena, eu vou ir contando para ela, mas o senhor é tão calmo, só para tudo isso, né? Mas era um cara também violento. Se a pessoa olhasse para mim aqui, eu ia apontar o que ele queria. Eu estava indo para cima. Quando eu ia para a praça, para os carnaval, para a fogueira, nós ia cedo, escondia as armas, ali num maleado. Rapaz, né? O homem era malino, viu? Para depois, quando passar pelos homens buscar, já para, quando até terminando, brigar, fazer confusão. Né? O mutirão com o Campo Novo não se juntava, que não dava certo. E tudo isso aí, eu sempre digo que Deus está fazendo na minha vida. Por que Deus está fazendo na minha vida? Porque Deus nunca deixou que eu me viciasse, né? Que eu fosse dependente me dar droga. Deus sempre tive assim, ei, aí não é para tu estar aí, né? É para tu sair. E que o pastor também falou
sobre, né, mas o mesmo, o pastor também falou sobre intimidade. Para mim, pintar aqui, era uma guerra, quando o pastor chamava às vezes para orar, eu me escondia. Olha Também, só. quando eu ia para a visita, pastor, eu ia ficar por aí me escondendo, para o pastor botar o irmão Nilton, outra pessoa, ele mesmo orar, né, para mim não ir, né? E hoje o pastor chama, nunca me esqueço, uma vez o pastor me chamou para uma missão jovem, e eu não fui. Aí o Espírito Santo me cobrou, passou uma semana me cobrando, por que eu não fui, né? Então, Deus, eu vou, nem que só uma palavra, que saia dura, mas que seja edificante, que seja para tu. Então, eu determinei a buscar, e também, mas para mim estar aqui hoje, o pastor me chamou ontem, rapaz, eu quis dizer que não, eu vou aceitar, porque é edificante e tem que aceitar, né? O que Deus quer. Obreiro, Né? o senhor se sentia só quando o senhor não servia a Deus? Muito só. É mesmo. De solidão. Sim, vários relacionamentos que eu tive. Eu conheci uma pessoa hoje, aí quando ela passava um mês, já estava junto. Aí conhecia, a gente acha, né? Que não conhecia, né? Sei. Não tinha a intimidade, né? Aí estava junto, aí deixei, aí deixava, aí passava 2 anos. A outra eu passei 9 anos, né? Aí todo um casamento também, quando ela disse que ia deixar, eu descobri várias coisas dela, né? Todo casamento, todo. O senhor, né? com tudo isso, relacionamentos, mas nada disso era o suficiente para o senhor se sentir completo, né? Não, porque mesmo assim o senhor se sentia só. Eu vivi uma vida de engano. Por quê? Uma vida de engano. Estava num bar, estava bebendo, aí estava feio. Mas quando eu chegava em casa, aquela tristeza. Nossa. Eu passei muitas vezes em me matar, tirar minha própria vida, tirar. É porque mesmo. Eu não quero mais essa vida para mim, porque é uma vida. Estou feliz, e deixava, a senhora me deixava. Essa última eu passei quase 1 ano bebendo direto, até o meu patrão, tá bom, né? Toda uma preocupação, como é que eu estava, né? Porque ele sabia como é que eu estava, né? E só não sabia que eu usava droga, né? Mas ele sabia que eu bebia e ele sempre me preocupou. Mas foi muito feliz e agora o senhor não se sente mais só? Não, agora não. Às vezes vem guerra, mas eu quero. O mundo todo pode lhe deixar. Mas Deus estando comigo é suficiente na minha vida, né? Glória a Deus, glória a Deus. É nosso consolo, nossa fortaleza, nossa salvação. Ele é tudo. Para mim, ele é tudo, né? E não só para mim, né? Para todos aqueles que eu quero que seja tudo. Que quando o Espírito Santo está na nossa vida, o Espírito Santo transforma. Por isso que é bom o batismo com o Espírito Santo, porque ele transforma. Porque com as nossas melhores nós temos o Espírito Santo, né, pastor, né? Sim, mas o revestimento, ele transforma, né? Ele muda, é diferente, você uma ousadia. E Deus tem me abençoado tanto, que já tem pedido, não é eu sempre digo que tudo que Deus, não é eu, é para a glória dele, né? Mas já tem pedido cura, por alguém ele tem curado, né? E tem respondido. Por meio da sua vida, o Espírito Santo tem curado pessoas. Tem curado, né? Não é eu sempre digo que toda honra pela glória de Deus, né? Eu nunca me orgulho do que eu faço, porque não é eu, é ele. Toda honra é para ele, né? Mas ele tem curado. Tinha uma mulher uma vez que ela estava com o copo na cabeça, né? Por médica, estava desesperada. A filha dela também estava desesperada porque ela achava que eu nem mais ver, não estava mais andando. Estava como se fosse morta, né? Sim. E eu orei, jejuei por ela. No Missão Jovem tinha dado benção, viu? Eita. No Missão Jovem, o pastor disse que ia ter só uma reunião. E foi um dia que Deus desceu mesmo. E eu olhei aqui, eu estava olhando aqui, vendo, tipo os anjos lá curando, né? Era alguém de banco curando. E eu vi até uma pessoa de banco passeando na igreja, né? Nesse dia eu vi. E foi com 3 dias, a filha dela ligou me agradecendo, porque a mãe dela tinha saído do hospital. E hoje a mãe dela vai para todo canto, né? Totalmente curada, né? Deus fez um grande milagre na vida dela. E eu disse, não, você agradece só a Deus, porque quem faz é Deus. Eu fiz só pena, fico feliz que foi um canal, mas é ele que cura, é ele que faz, né? O Espírito Santo que dá, né? E, obreiro, o senhor conhece Gabriele Barroso? Conheço, a minha filha. Rapaz, ela mandou aqui, arrasa, pai. É minha filha. Mande um abraço para ela aí. Amém, filho. Deus abençoe. Eu te amo muito. Apesar da gente assim, não ter muito convivimento, mas eu sempre amei ela e ela sempre me amo muito. Todas as minhas filhas amam, mas ela eu tenho mais que só dó mais. Rapaz, o senhor vai fazer eu chorar aqui, rapaz. Amém. E
E ela botou aqui: arrasa, pai. Ela tá ligada, tá conectada com a gente, ligada aí no nosso podcast Conectados. E mande um abraço para sua esposa aí, irmã Sâmia aí, que tá ligada. Já deu, esbojando elogio aqui, dizendo que o senhor é um homem de Deus. Amém. Amor foi o fundamental também para a minha vida, né? Porque talvez se não fosse por ela, eu não estava aqui, porque nosso casamento estava indo ruim, menos eu dava banho dentro de casa, botava a comer, mas só dar a comer e tudo era o suficiente. E não era, né? A mulher precisa de um carinho, né? De algo a mais, né? De uma atenção, né? E eu fui buscar, a gente chegou a um ponto de querer separar, e eu fui buscar, e através da minha vida ela também foi, né? E demorou mais que eu para se entregar, foi todo eu também, mas se entregou e hoje também é uma bênção, né? Do Senhor, é uma bênção, e eu quero dizer que eu amo muito ela, né? Sempre amei. E tanto amei que eu fui buscar, né? Buscar por mim, depois fui buscar por ela, orei, jejuei por ela, fiz um propósito também por ela, para ela se entregar para Jesus, e hoje está no caminho. Eu creio também que ela vai ser uma grande ovelha, Deus vai transformar, vai mudar. Glória a Deus. Vamos trabalhar junto na obra do Senhor, em nome de Jesus. Bem velhinhos. Bem velhinho, mas forte. Eita Deus! É os nossos anciões, viu aí, irmã Sâmia, que daqui a pouco vai ser uma grande obreira, e pastor Emmanuel. E também quero mandar um abraço aqui para o Gemison Carvalho. E ele falando aqui que é muito bom ver o mover de Deus na vida de pessoas. Vemos essas experiências de nossos irmãos em Deus, nos dão um gás a mais de Deus, um gás a mais de Deus na vida das pessoas, né? E ele dizendo que é maravilhoso. Aí, pastor, Chapadinho, né? Gemison. O Gemison, rapaz, acho que eu sei quem é. Eita Deus, um abração, homem de Deus. Tamo junto. Um abraço, James. E aí, pastor Cosmo, glória a Deus pela vida do obreiro Roberto. Amém, amém. Testemunho forte, glória a Deus. Franciele Franca, um abraço em nome de Jesus. França, né? Franciele França. Um abração, tema maravilhoso. Que Deus abençoe todos no nome de Jesus. Estamos aqui conectados em Cristo, em nome de Jesus, recebendo do alto a manifestação do Espírito Santo, as revelações. Pastor, então, esse tema é poderoso, é maravilhoso. E, pastor, qual foi o milagre extraordinário que o Espírito Santo já fez na sua vida, nessa caminhada aí com o Espírito Santo? Eita, agora rapaz, essa aí foi... Eita Deus! Na minha vida, Deus ele já fez tantas coisas assim que não tem como explicar, muitas, né? Mas algo que marcou a minha vida, que eu entendi que foi o Espírito Santo de Deus que me ajudou. É claro que através de nós também, como o obreiro ele falou aqui, a gente já teve experiências de orar por pessoas e serem curadas, expulsar demônios na vida de pessoas. A gente sabe que tudo isso é por meio do Espírito Santo, mas se tem algo que o Espírito Santo fez na minha vida, né, foi quando eu e a minha esposa nós perdemos os nossos filhos, né, os gêmeos. Então, aquilo ali para mim foi algo muito forte, foi muito difícil. O senhor fez uma pergunta, né, sobre se sentir só, né? Então, quando o Espírito Santo, quando a gente perdeu os nossos gêmeos, nossos filhos, o Espírito Santo ele foi fundamental, porque o que Jesus falou? Que ele enviaria o Consolador. Glória a Deus. O outro Consolador. Então, para quem já perdeu o filho, sabe que é algo doloroso, ainda mais quando a gente prepara tudo, está ali, poxa, 2 meninos, né? Então, quando aconteceu esse fato com a gente, o Espírito Santo ele foi essencial para me consolar, a minha esposa, para nos dar força e não deixar a gente retroceder na missão, na obra, não deixar a gente desistir do chamado. Para mim, o que mais foi crucial, o que foi mais importante, foi que o Espírito Santo não deixou a gente pensar em desistir do chamado. Sabe, nem passou pela nossa mente, não quero mais ser missionário na época, não quero mais fazer a obra. Então, quando
a gente perdeu nossos filhos, o Espírito Santo ele cumpriu o propósito dele na nossa vida. E outro milagre também que o Espírito Santo, eu lembrei agora, foi cura, né? Há uns 2 anos atrás, eu fui acometido de uma enfermidade chamada hanseníase, né? Rapaz. Eu fui no médico e quando eu cheguei lá, apareceu umas manchas no meu corpo e o médico disse, é hanseníase, você vai ter que fazer o tratamento, você vai ter que passar por isso, por aquilo. E eu nunca me esqueço que eu vim aqui no Carrascal, morava em Horizonte na época, não sei se o pastor vai lembrar, eu vim aqui no Carrascal, Lembro. em Quixadá, e quando eu cheguei, o Senhor fez uma oração, né? Disso aí não estava lembrando, não, né? Diante de Deus. O Senhor fez uma oração, e quando eu voltei para Horizonte, eu comecei a declarar que eu já estava curado. Glória a Deus. E ainda estava começando o tratamento, mas eu falava, já estou curado, já estou curado. E eu fiz todo o tratamento, mas eu tomei posse da cura antes, né, do tratamento, eu já tomei posse da cura. E hoje estou aqui bem, minha pele bem, sumiu as manchas, Deus me curou. Então, é várias coisas, é tanto livramento, é tantas coisas que o Espírito Santo faz na nossa vida. Glória a Deus. Mas eu sou grato ao Espírito Santo. Eu lembrei agora, que eu até puxei aqui na mente, e eu lembro que eu passei o óleo ungido, tu lembra? Na mancha, não foi? E eu fiz isso, eu fui levado a fazer isso, pastor, porque uma obreira aqui da nossa igreja, Glaceide, um abraço, Glaceide, ela pareceu também uma mancha grande no braço dela,